Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nossa aula, Essa empreitada que nós iniciamos aí algumas semanas atrás, de estar estudando as epístolas, as cartas bíblicas, Então, as cartas do Novo Testamento, a gente está aqui quase findando, quase chegando ao fim. E hoje nós vamos estudar a primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro. Ele escreve duas cartas, Hoje nós estudaremos a primeira, se Deus quiser, sexta-feira próxima, nós estudaremos a segunda carta de Pedro, tá? Então, abram a Bíblia aí, se vocês assim estiverem com a Bíblia, para a gente acompanhar os textos, aquelas anotações que alguns de vocês gostam de fazer, eu acho importante também. E a gente já vai começando então aqui naquele nosso padrão, didático. Então, 1 Pedro, eu coloquei um título aqui que está assim, segundo o exemplo de Jesus, depois a gente vai entender o porquê. Segundo o exemplo de Jesus, Então, 1 Pedro fala sobre Jesus como sendo o nosso exemplo, fala do novo nascimento, da vida santa, enfim. Mas eu coloquei seguindo o exemplo de Jesus. Quem escreveu foi o Pedro, o apóstolo Pedro. O local onde ele escreve, onde ele estava, era Roma, Pedro e o Paulo foram martirizados em Roma. Então Pedro também, ele está nessa região lá, na capital do império, Quando ele escreveu isso? Os estudiosos pensam ser um pouquinho antes daquela grande perseguição iniciada por Nero, que foi em 64. Então ele escreve um pouquinho antes, 63 aproximadamente, tá? 63 aí, depois de Cristo, ele escreve então essa carta aí. Por que ele escreve essa carta, Qual o motivo? Para incentivar os cristãos a seguirem o exemplo de Jesus e levarem a vida santa, tá? Então, esse é o motivo que ele escreve essa carta. E o tema que essa carta traz é sofrimento por amor a Cristo, Embora, como eu disse agorinha, que Nero ainda não tinha deflagrado aquela grande perseguição, mas eles já estavam sofrendo perseguição, há bastante tempo. Os cristãos, desde Atos Apóstolos, eles vêm sofrendo de alguma maneira, primeiramente dos judeus, depois dos judeus em vários outros locais fora de Jerusalém, Israel, por pagãos também, e aqui eles também sofriam perseguições, tá? Então Pedro, ele escreve, com esse tema, sofrimento por amor a Cristo, levando esses irmãos a entenderem a importância, os motivos, e o privilégio de sofrerem por Cristo. A semelhança lá de Tiago, que também escreve algo semelhante, para eles terem grande gozo nas provas, nas tentações, sabendo que essas provações iriam purificá-los, levá-los à maturidade cristã. Então, uma mensagem que hoje a gente fala que está démodé, É uma mensagem que está fora de moda. A teologia do sofrimento. No evangelho que é apresentado triunfalista, da prosperidade, onde Deus mais parece um Papai Noel e um gênio da lâmpada, Então a gente percebe que essas mensagens aqui, Tiago, Pedro, Paulo, enfim, o Novo Testamento todo, Jesus, eles sempre alertaram e disseram que segui-lo, seguir Jesus, implicaria inevitavelmente de dificuldades internas e externas, dificuldades até mesmo entre falsos irmãos, como Paulo denomina, e também daqueles que seriam inimigos da cruz de Cristo, adversidades, até mesmo perseguição gerada por forças demoníacas, quanto também por lutas internas por conta de uma velha natureza que ainda insiste
em desobedecer a Deus. Então, só para a gente entender todos os conflitos ou os principais conflitos que implica servir a Deus, é ir contra o curso desse mundo, como Paulo fala lá em Efésios, né? Ou seja, se nós pegarmos, irmãos, todos os livros do Novo Testamento, desde os Evangelhos até Apocalipse, a gente vai ver que sempre, de alguma maneira, existe, né, uma pontuação, se não uma ênfase muito grande, na realidade do sofrimento daquele que serve a Cristo. Mas fala assim, então, André, há virtude no sofrimento? Não necessariamente. É porque o contexto, né, que a gente vive, que é hostil a Deus, né? Essa criação que está afetada pelo pecado, a natureza corrupta do homem, enfim, esses fatores, eles são determinantes para fazer com que aquele que se decide ou que decide servir a Deus enfrentará na sua vida, ao longo da sua vida, dificuldades enormes. Inclusive esses primeiros irmãos, né, e principalmente aqui depois de Nero, do ano 64, onde ele ateia fogo lá em Roma, põe a culpa nos cristãos. Enfim, aí começa o martírio, né? Aí cristãos morrem assim como morrem baratas, né? Eles foram aos milhares, talvez até aos milhões. Não, a gente não tem assim como ainda, né, afirmar, não havia esses detalhes, né, de números, mas com certeza foram milhares ou milhões de irmãos que nos 3 primeiros séculos, principalmente, sofreram martírio. Eram mortos mesmo assim, aos montes, a ponto, a história da igreja, né? Alguns de vocês já estudaram, a história da igreja falar que faltava às vezes madeira em Roma ou no Império para crucificar, matar por crucificação os crentes, né? Às vezes eles eram pegos e colocados à noite como tochas para iluminar as ruas de Jerusalém, tantos cristãos, enfim, tantas barbaridades. Mas Pedro aqui, ele escreve, então Pedro o pastor, né, lá no capítulo 5, talvez eu nem comente o capítulo 5 diretamente, mas lá no capítulo 5, Pedro, ele vai falar, né, ele escreve lá direcionado também no capítulo 5 para um grupo de líderes, né, ou melhor, para todos os grupos da igreja, né, então para os jovens, para os velhos, inclusive para os pastores lá, os presbíteros, né, não é direcionado a uma igreja apenas, tá? Não é uma igreja local, é para irmãos que estão dispersos. Ó, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 1, ele já fala aqui para quem é direcionado essa carta. Só para a gente ter uma ideia aqui, tá bom? Capítulo de número 1, versículo de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, olha, como ele se identifica aqui, fica bem facinho da gente saber de fato quem escreveu, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, no mínimo, são 5 regiões que Pedro envia essa sua primeira carta, tá? Ana Cláudia 2. Boa noite. Boa noite, bem-vinda, minha amada. Já chega aí abrindo a Bíblia em 1 Pedro, que é o que a gente está estudando, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a gente descobre aqui facilmente, né, quem escreve e para quem é direcionado essa carta, no mínimo para 5 regiões, irmãos que estão dispersos. Alguns acreditam que esses irmãos são aqueles que, lá desde Atos capítulo 2, que ouviram, inclusive pela boca de Pedro também, né, a primeira mensagem que houve lá, a primeira pregação por Pedro, e estavam lá também forasteiros, romanos, enfim, tinha lá de todas as regiões. E alguns entendem que grupos ali, ou um grupo ali, eles se dispersaram e fazem parte desses aqui que Pedro direciona a carta, tá? Então não é para uma igreja local, é para um grupo de irmãos que estão espalhados, pelo menos em 5 regiões distintas, né? Próximas, mas distintas. Então é para eles que ele escreve. Então Pedro escreve como um pastor, aquele que quer cuidar, que quer orientar, que quer de fato, né, apacentar. Então Pedro diz: eu sou pastor como vocês também, né? Pedro, presbítero, quase que dá um trava-língua esse negócio, né? Pedro, presbítero, né? Eu quero ver quem é que vai falar aqui o peito do presbítero, do pé do Pedro. Ih, ó, já confundi tudo, deixa pra lá. Bobagens à parte, vamos retomar aqui. Eles querem fazer graça e nem lembra qual que é a piada. Mas vamos lá. Então, esse sofrimento, né, por amor a Cristo, eu anotei aqui, tá? Uma introdução, queria ler para vocês. E vocês, à medida que forem extraindo alguma coisa aí, façam suas anotações ou comentários e tudo mais. Esta carta, ela oferece aos cristãos a perspectiva necessária, né, sobre a perseguição
e faz com que eles se lembrem de que são chamados à santidade e não ao sofrimento. Então, olha só, né? A carta não fala, vocês foram chamados, vocês são chamados, aliás, à santidade e ao sofrimento, né? Para que eles foram chamados? Qual é o chamamento? Eles foram chamados para viver uma vida santa. E quem vive uma vida santa, então, como eu disse no começo, inevitavelmente implicará em sofrimento. Então, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais difícil fica a vida nessa vida. Veja bem, amados. Às vezes é o contrário do que se fala, né? Quanto mais você fazer a vontade de Deus, quanto mais você ter uma vida de oração, quanto mais você fizer tudo como manda o figurino, né? As coisas vão fluir na sua vida. Pedro vai dizendo, não. Quem vive, nós fomos chamados para uma vida de santidade. E quem mais vive uma vida de santidade, quem mais se aproxima de Deus, mais terá dificuldade de viver nesse ambiente, nessa vida, nesse mundo, tá certo? Então é o contrário, quanto mais fiel a Deus, me parece, né, pelo menos aí nos relatos bíblicos, são pessoas que mais sofrem. Então nem sempre o sofrimento é por infidelidade, é por desobediência, é por pecado, né? Então existe aqui a fonte do sofrimento, que é apenas lealdade a Deus, fidelidade a Deus, e isso vai implicar muito sofrimento, muitas vezes. Mas vamos lá. Pedro quer que seus leitores vejam que o sofrimento pode ser uma dádiva de Deus, repleta de benefícios. Outro negócio meio difícil para entrar na cabeça, né, irmão? Como que um sofrimento pode ser bom? Como que pode ser um presente de Deus? Olha só, como muitas vezes numa cabeça que recebe talvez muitas mensagens do contrário, isso não encaixa, essa mensagem. Por isso que eu disse, é uma mensagem meio fora de moda, né? Uma mensagem que um teor, né, de mensagem que muitas vezes estão sendo aos poucos esquecidas em muitos púlpitos de igrejas evangélicas, que é inevitável o sofrimento e que o sofrimento pode ser, para nós cristãos, motivo de glorificar a Deus e de adorar a Deus quando entendemos que o sofrimento é por causa de uma fidelidade a Deus, né? Então tem todos esses pontos aí também, tá? Eu dividi a carta aqui em 4, nós vamos tentar estudá-la aqui em 4 pontos, tá? Para ficar mais didático aí para vocês, para que depois dessas anotações vocês consigam se aprofundar nessa carta a partir dessa divisão que eu vou propor para vocês, tá? Então, a primeira divisão é o capítulo 1, né? Do verso 3 ao verso 9, tá? Então, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9, vou fazer essa primeira divisão. E aqui eu denominei dessa forma: alegria em meio a provações. Alegria em meio às provações. Então, capítulo 1, verso 3 ao 9, vou ler aqui para vocês. Acompanhe aí com os olhinhos e com os ouvidos. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esqueci de falar aqui, mas Pedro também, ele enfatiza o novo nascimento, tá? Então essa primeira carta, ele enfatiza o novo nascimento. Verso 4. Então nós fomos gerados, né, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olha só, coisa interessante que ele pontua aqui. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indizível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse verso 9 aqui eu destaco ele também, por entender que aqui está, irmãos, o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então, o principal da vida, o principal do Evangelho, tá certo? É salvar a nossa vida para a eternidade, embora muitas vezes aqui
nós não seremos salvos de muitas dificuldades, adversidades e consequências. Então, para quem entende o Evangelho, para quem de fato quer servir a Deus verdadeiramente, vai entender e vai precisar entender que a vida aqui, ela é como o próprio Pedro diz, né? Como nós somos como os forasteiros, pessoas que estão de passagens, que muitas vezes aqui 50, 60, 70, 80, 90, que seja 100 anos de vida, ainda é só algo transitório, passageiro, porque a eternidade sim é algo que tem assim o maior peso, né? O apóstolo Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 ao 18, se não me falha a memória, né? Esse peso eterno de glória, ele é muito mais intenso do que a nossa leve e momentânea tribulação. Então, 2 aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 4, 16 ao 18, se alguém quiser procurar aí para me ajudar, depois vocês me falam, tá? Então, Pedro escreve sobre uma alegria que o cristão sente, né? Mesmo quando está sofrendo em todos os tipos de provações. Olha só, ele compara aqui, né, o verso de número 7, os tipos de provações, ele compara essas provações às fornalhas ardentes, nas quais os ourives, né, aqueles que mexem com ouro, derrete aí metal precioso para livrar as impurezas. Então, ó, o verso de número 7, ele vai dizer: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. O capítulo 27, irmãos, de Provérbios, capítulo 27 de Provérbios, versículos de número 21, se não quiserem ler agora, anotem aí para ler depois, tá? Diz mais ou menos assim: como o ouro, ou como o crisol prova o ouro, né? O forno prova a prata, assim o homem é provado pelos louvores. Então, o que o Provérbios está dizendo? E ele está pegando essa figura, né? Essa figura de linguagem que está comparando. Bom, o crisol, para vocês entenderem, é um recipiente, tá? Que era derramado o ouro derretido, né? Porque o metal, ele vem uma série de impurezas. Então o ouro é o método, é o meio, né, para purificar. Queima, tira toda a impureza, só fica o metal mesmo derretido puro. E ele era jogado nesse recipiente chamado de crisol, tá? E então o texto diz assim: o crisol, né, aliás, o ouro é provado pelo crisol, e o forno também, no mesmo processo de purificação, purifica a prata. E o homem é provado pelos louvores, pelos elogios. Então veja que coisa interessante. Há duas provas na nossa vida, amados. Prestem atenção aqui. Dois tipos, dois meios, dois caminhos que nós somos provados. Ou pelos elogios, né? Ou então pelas perseguições. Então, ou de um lado positivo, mas entre aspas, e do outro lado negativo. Ou eu posso ser provado quando as pessoas me elogiam muito, né? Quando as pessoas... Eu sei que tem elogios sinceros, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo muitas vezes atribuem a nós coisas que deveriam somente ser atribuídas a Deus, né? A glória a Deus, o mérito a Deus, né? Aquilo que deve ser somente atribuído a Deus, muitas vezes querem atribuir aos homens, não entendendo a soberania de Deus, não entendendo que, embora muitos de nós podemos ser de alguma maneira usados por Deus para fazer coisas assim abençoadoras, mas é Deus, em última análise, né, que está de fato realizando isso em nossa vida e através dela. Então nós somos provados pelos elogios, muitas vezes, né? E a gente não pode deixar isso descer ao coração, achando que de fato nós somos alguma coisa, nós, né, é o que temos o mérito no negócio. Então o homem é provado pelos louvores. E a perseguição também. Muitas vezes a gente é muito depreciado, caluniado, desprezado, ofendido, machucado, né, irmão? Então tem esse risco aí também. Aqueles que manifestam a natureza de Deus, muitas vezes são assim. Muitas vezes ele... Opa, deixa eu só colocar aqui no mudinho que... Isso, para evitar. Obrigado, amada. Então a gente precisa entender esses dois pontos aqui. Aí o que eu anotei aqui foi o seguinte, irmão, porque essa palavra querizol, eu queria aqui extrair para a gente também ver uma lição bem interessante, né?
A palavra crisol dá origem a duas palavras da nossa língua portuguesa, que é crise, né, e crisálida. Então, o sofrimento, ele gera uma crise em muitos de nós, né? Por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente queira ou pretenda compreender esses processos daqueles que servem a Deus, mas há crises, nós somos humanos, frágeis, limitados e nós somos instáveis, né? Nós temos isso aqui, ó, gangorra, montanha-russa, né? Para dizer uma palavra técnica aí para quem mexe com eletrônica, são ondas sinoidais, né? Então assim, é aquele negócio assim, ó, alto e baixo, alto e baixo. Então por esse motivo gera muitas crises, mas nessa crise nós precisamos entender que Deus, ele poderá forjar em nós um amadurecimento. Por que eu digo poderá? Porque vai depender como nós vamos responder a essa crise. Tem gente que se amargura, tem gente que retrocede, né, abandona o evangelho, se torna pessoas de fato vingativas, gente que se fecha, se encaramuja em si mesma, né? Então pode ter essa reação, enquanto outras não, se tornam mais humildes, mais sensíveis, né? Gente mais humana, mais dependente de Deus. Então vai depender muito da resposta que o nosso coração dá mediante, né, ou diante dessas crises. Então uma palavra é crise, tá? É onde Deus nos prova, e outra é crisálida. Crisálida, amados, é o nome do túmulo, da sepultura da lagarta. Vocês sabiam disso? A lagartinha, ela tem uma sepultura, né? A lagarta, ela tem um processo que ela passa a chamar de metamorfose, né? Onde ela entra uma lagarta, ali é o túmulo dela, né? Ali fica num casulo, né? Que a gente conhece mais como casulo, mas é crisálida o nome daquele trem lá. Então fica nesse casulo. Ali é um processo onde ela sofre essa metamorfose, essa mudança, né? Quase que é um ser que entra e outro que sai, né? É o mesmo ser, mas transformado, né? A borboleta, aquele inseto lindo, apreciado, colorido. A lagartinha não, a lagarta é asquerosa, é nojenta, é feia. A cara da irmã já está confirmando, né? A lagarta é depreciada, a lagarta tem suas limitações, rasteja. A borboleta não, ela é bonita, ela é apreciada, ela é elogiada, ela voa, né? Ela tem agora possibilidades que não tinha. Então também a provação pode fazer isso na nossa vida, né? Nos aperfeiçoar como ser humano mais belo, né? Com mais possibilidades. Gente que é apreciada pelas suas virtudes, pelos seus princípios, pelos seus valores, tá? Então é daí que a gente tira essa questão da crise, né? Só para a gente entender qual é o teor da carta de Pedro aqui, o que ele quer passar para esses ouvintes aí, tá? O fato de que a salvação que Deus oferece é real, nos permite sentir alegria apesar da dor. Deixa eu até coisar a manga aqui que me deu calor, irmão. Agora me deu calor. Eu estava com frio, mas começou aqui. A gente é pentecostal, vai falando, a temperatura vai subindo, né? É um mistério que tem. Vai subindo e tal. Daqui a pouco eu estou em cima da mesa pulando aqui, viu? Vocês que não tomam cuidado comigo, não. Eu fico meio animado às vezes assim. Deixa eu só coisa aqui que começa o calor. Você não pega lá em cima e queira vender pra gente continuação, tudo bem. Mas tem a água. Põe a água em cima do seu visual. Não dá, né? Não dá. Não. Bom, a água benta. Então vamos lá voltar aqui no raciocínio, né? O fato de que a salvação que Deus oferece é real, nos permite sentir alegria apesar da dor, e essa é a prova que Deus realmente nos salvou, né? Vamos ler um texto em Filipenses, 2 textos de Paulo, um em Filipenses, o outro em Colossenses, bem pertinho ali, rapidinho a gente faz essa leitura. Então Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 29, Paulo ele vai dizer algo muito interessante a respeito do que Pedro também está abordando aqui, né? Só para a gente ver, olha, como há um consenso inspiracional, eu nem sei se tem esse termo, mas a inspiração, né? Ela é harmônica em todos esses escritores aqui. Então, Filipenses 1:29 vai dizer o seguinte, olha só: porque a vós, Paulo dizendo aos irmãos lá na cidade de Filipos, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente
crer nele, mas também padecer por ele. Então olha o que Paulo diz aqui aos irmãos, né? Filipenses 1:29. Para vocês foi concedido não somente crer em Cristo, mas também a sofrer por ele. Olha só que coisa linda. O Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 24, um pouquinho mais para frente aí, 3, 4 páginas para frente, vocês chegam em Colossenses, capítulo 1, verso 24. Olha o que Paulo fala. Regozijo-me. Isso quer dizer, eu me alegro muitíssimo. Tá certo? Esse termo aqui, regozijo-me, não é só me alegro. Eu vou usar até um superlativo do Chaves. Eu me alegro zizizizizizíssimo. Tá? Então, aquele superlativo do Chaves lá, né? Para quem conhece o mistério. Então, regozijo-me agora no que padeço. Olha, eu me alegro muito no que sofro. É isso que Paulo está dizendo. Por vocês. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Ele tem a ideia de que Jesus sofreu lá na cruz do Calvário. Aquele sofrimento horrível. E nós, como corpo de Cristo, estamos dando continuidade a esse sofrimento. E estamos sofrendo por Jesus, por Cristo. Então Paulo, Pedro e outros tantos, como eu disse, concluem. Vale a pena esse sofrimento, porque é um sofrimento que resultará em glória. Um sofrimento que resultará no aperfeiçoamento do nosso caráter. É um sofrimento que resultará, que terá uma produção de aperfeiçoamento humano em nossas vidas, em Cristo sendo formado em nós. Eu não sei se vocês lembram, não deve lembrar, mas quando a gente era adolescentezinho e a gente ia crescendo, em estatura, iam doendo os ossos, iam tendo dores. Talvez a gente não perceba porque é uma coisa tão natural, mas assim, onde há crescimento, há dor. Onde há aperfeiçoamento, inevitavelmente haverá algum tipo de desconforto, algum tipo de dificuldade. Então nós crescemos assim mesmo, nas lutas, nas dores, nas dificuldades. Irmãos, tem um pensamento muito errado que é assim, os pais em relação aos filhos. Eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Em certo sentido, não está tão errado assim. Mas se a gente pensar bem, nós somos muitas vezes o que somos hoje por muitas dificuldades que nós passamos e nos moldou, e fez quem nós somos hoje. E ainda muito sofrimento talvez contribuirá para Deus melhorar em nós a humanidade que Ele pretende em nós. Então a gente precisa entender os processos da vida. Vou pegar um texto aqui de João, me lembrei agora desse texto, tá? Tô bem pentecostal hoje, veio quentinha do céu agora, não tinha nem anotado esse negócio não. João capítulo de número 16, eu acho que é isso, vamos ver aqui. E Jesus ele diz algo muito interessante. Olha, vocês agora estão se entristecendo, mas é só por um pouco, tá? Ele vai dizer, vamos lá pegar o texto, até para vocês saberem onde está, exatamente. Deixa eu ver, é o capítulo de número 16 mesmo. Capítulo 16, verso 20 até o 22. 20, 21, 22, 23 e 22 só. Só 3 versículos. 20 ao 22, tá? Então, João capítulo número 16, verso 20 ao 26. Olha o que está escrito. Na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha o exemplo que Jesus ele pega. E as irmãs aqui, as duas Anas Cláudias, é assim que fala no plural, Anas Cláudias. Vocês vão entender muito bem porque já passaram por esse processo, que é o processo de parir. Olha só, a mulher quando está para dar à luz, veja bem, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um menino ou um homem no mundo, não é? Eu acho interessante, as contrações, a angústia do parto, aquela coisa toda, o medo, vai saber se volta ou não volta, não é, irmão? O negócio não é brincadeira, não. Então, assim, mas eu acho engraçado, Aí, alguns médicos falam assim, tem umas mães aqui que falam, nunca mais eu vou ter filho, ai meu Deus do céu, que dor é essa lascada, mas o ano que vem ela está aqui de novo e tal, Então assim, esqueceu já de toda a aflição, É isso que Jesus fala aqui, Comigo foi assim.
assim, professor. Foi, não foi? Comigo foi assim. É mais ou menos isso aí, é aflição. Então Jesus, ele sabe muito bem dos processos da vida, né? Por isso que ele pega esses exemplos aqui. Olha o verso 22 aqui para concluir. Assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez os verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém tirará. Então o que Jesus está dizendo? Vocês, meus discípulos, vão se entristecer. Vocês vão ter de fato as suas angústias, seus lamentos. E o mundo aparentemente vai estar alegre, vai estar festejando. Só que a tristeza de vocês se converterá em alegria. E essa alegria ninguém vai tirar de vocês. Porque vocês vão me ver novamente. Né? Jesus estava se despedindo ali dos seus discípulos, porque ele ia de fato ser crucificado e ascender ao céu. E os seus discípulos estavam tristes. Mas ele, inclusive... Ele diz assim, vocês não vão ficar órfãos, não se preocupem, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador para que esteja convosco, o Espírito Santo da verdade. No mesmo capítulo 16 ele diz isso aí, deve ser verso 24, alguma coisa assim. Então só para a gente entender, amados, aqui, esse primeiro bloco, tá, de estudo da carta de Pedro, né? Que é alegria em meio a provações. Então, o crente, o cristão, o discípulo de Cristo, mesmo que ele passe as adversidades, ele não se torna uma pessoa amargurada, desanimada da vida, triste, rancorosa, rabugenta. Eu estou falando da mulher, não, estou falando da pessoa, tá? Pessoa rabugenta. É só a construção da frase aqui, não estou me referindo às irmãs, não. Então, a pessoa rabugenta, né? Não se torna essas pessoas assim tristes, tá? Elas encontram, né, motivo inclusive para viver feliz, porque elas entendem as bem-aventuranças de servir a Deus a despeito, apesar das adversidades da vida. Vamos lá, agora para a segunda parte aqui, que é o capítulo 1 ainda, mas o verso 13 até o 25. Então, 13 até o verso de número 25. A gente percebe aqui 3 características, né, da experiência cristã, do verso 13 até o 35. Antes que eu fale das 3 características, deixa eu ler para vocês, mas o bloco é esse, do 13 ao 25. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas em casa aí vocês leiam, tá bom? Então, podendo aí, só anota aí depois, acabou a aula aí, lê rapidinho só para estar fresco na memória, né? Fala, poxa, olha, é verdade, que o professor explicou lá, abordou, extraiu daqui, né? Então, do 13 ao 35 do capítulo 1, depois do 13 ao 25, não tem 35, não existe, é 25, vocês aí têm esse texto base. Então, a imagem que as pessoas têm dos cristãos é a de desmancha prazeres, né? Amargurados e mesquinhos. Pedro faz-nos lembrar de que Deus tem uma ideia muito diferente de como devem ser seus seguidores, ou seguidores de Jesus. Então é isso aqui. Porque aqui Pedro está falando que nós somos chamados à santidade. Então olha o ponto aqui, preste atenção aqui, olha aqui, no meio da minha sobrancelha para ver onde ela se divide. É que aqui tem um reflexo, não dá, mas ela não tem divisão não, é que tá a luz aqui, mas é que eu não vou apagar não. Mas aqui ela inteira, é uma só, tá? Então fica olhando aqui, no meio dela, para ver onde ela se divide, a sobrancelha. Preste atenção aqui no que eu vou falar agora, muito importante. As pessoas, irmãos, elas pensam que a vida de santidade que a Bíblia propõe é uma vida chata, pesada, sem graça, né? Tipo assim, não vou ter alegria nenhuma, vai ser aquele negócio assim, chato, ruim. Essa é uma ideia que se tem de santidade, porque as pessoas têm o conceito de santidade totalmente equivocado. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, não pode, não pode, não pode. E não é isso que a Bíblia fala, né? Nós podemos tudo aquilo que faz bem à vida. Nós podemos e devemos, inclusive, né, usufruir e viver de prazeres legítimos, inclusive, né, que tem diversos prazeres legítimos. E isso glorifica a Deus. Então, a vida de santidade não é uma vida sem graça, uma vida pesada, uma vida chata. Pelo contrário, é a verdadeira vida que produz alegria legítima e que contribui para a vida. Porque as outras alegrias, elas podem não contribuir para a vida. Pode até contribuir o prazer momentâneo para a morte eterna, né? Como diz o provérbio, 2 provérbios, acho que é 14 e 12, mas tem 2 provérbios lá que diz... bem igualzinho aí os 2 versículos, né? Ao homem há caminhos que parecem direito, caminhos bons, mas o final dele
o deles é caminho de morte. Então tem coisas que aparentemente parece ser boa, até é prazerosa, né? Sensação, seja o prazer de uma realização, seja o prazer físico, seja o prazer sei lá do que, mas nem sempre esse prazer ele vai redundar na vida, vai abençoar, muitas vezes é o contrário. Então essa vida de santidade aqui, ela é de fato, Deus vê, né? Diferente como as pessoas veem e como nós também devemos ver. Então são 3 características aqui eu anotei, ó, do verso 13 ao 16, vamos ler aqui, capítulo 1 ainda. Portanto, cingindo os vossos lombos, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos ilícitos que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então a primeira característica aqui é que os cristãos são cheios de esperança e são santos. Os santos são cheios de esperança, né? Então essa é a primeira característica da vida de santidade. Nos traz esperança também, né? Deus nos enche de esperança quando a gente vive essa vida santa. E viver uma vida santa é viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo. É óbvio, né?